Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai ver condução das seivas agora lá na página 41, tá? Que toda planta depende da condução direta da seiva, tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada, tá? Então, o sistema de condução desses materiais pelos corpos dos seres vivos, ele garante uma distribuição efetiva, né, de nutrientes e, ao mesmo tempo, a retirada de substâncias tóxicas das células dos tecidos de todo o organismo vegetal. Nos vegetais, a condução de seiva, as soluções salinas e soluções açucaradas, né, ela é realizada através de sistemas de vasos que vão se distribuir ao longo do corpo das traqueófitas, tá? A distribuição de seiva bruta ou seiva inorgânica, que é aquela seiva composta de água e sais minerais que é retirada lá na raiz pelos absorventes, ela é realizada pelos vasos de xilema ou lenho. A distribuição da seiva elaborada ou orgânica, né, que é a água e os açúcares que já foram transformados lá nas folhas através do processo de fotossíntese, é realizada pelos vasos do floema ou liber. Aí como que vai ocorrer isso daí? O transporte da seiva bruta é realizado em duas etapas, né? E apresenta um transporte horizontal, tá? E um transporte vertical de ascensão da seiva. O transporte horizontal da seiva ela ocorre desde lá dos pelos absorventes, lá na raiz da epiderme, até os vasos de xilema. Essa ascensão da seiva ela vai ocorrer até nas folhas, aonde vai ocorrer o processo de fotossíntese e da transpiração. A melhor explicação assim que se teve até o momento para a ascensão dessa seiva bruta nos vegetais é o que a gente chama de teoria da coesão, tensão e transpiração, ou teoria de Dickson, tá? Que ela está baseada no fato de que as folhas exercem uma força de sucção que acaba garantindo a ascensão de uma coluna de água pelo corpo do vegetal conforme ocorre a transpiração. Então a transpiração ocorre lá nos estômatos. Esse processo de abertura e fechamento dos estômatos acaba fazendo esse processo de sucção da seiva lá da raiz, lá dos pelos absorventes, tá? Fazendo com que essa coluna contínua de água e sais minerais que suba, né, pelo corpo do vegetal e vá até as folhas. Além dessa força de coesão entre as moléculas de água, elas estão fortemente aderidas às paredes dos vasos do xilema. Conforme ocorre a saída de água na forma do vapor através das folhas lá nos estômatos, tá? Ou na cutícula, né, na parte externa. Lembrem que 90% da transpiração é dada pelos estômatos, somente 10% pela cutícula da folha. Então, conforme ocorre essa saída de água, tem esse movimento da coluna de água através dos vasos, né, desde a raiz até as folhas, porque elas são coesas, né, e são submetidas a essa força de tensão que vai movimentando a coluna de água através do xilema. Lembra as células crivadas que são cheias de furinhos, né, para que ocorra a passagem por osmose. Então essa força de coesão faz com que essa coluna de água suba através do xilema, tá? À medida que a água é perdida pela transpiração ou é utilizada pela fotossíntese, ela é removida do caule e retirada da raiz, sendo absorvida pelo solo, né, diretamente do solo. Esse movimento de água no corpo vegetal acaba sendo imprescindível a força de sucção exercida pelas folhas. Porque, é claro, você vê um vegetal está de pé, as raízes estão lá embaixo, né? Os pelos absorventes. Ah, mas tem que subir. Então, quem faz isso é essa força de sucção lá nas folhas pela transpiração que ocorre nos estômatos, tá? Para isso, ocorre a ascensão da seiva bruta nos vasos do xilema. Não deve ocorrer formação de bolhas de ar, né, nesses vasos condutores, porque essas bolhas de ar podem interromper essa coesão entre as moléculas de água, obstruindo essa ascensão da coluna de água através do xilema. Então,
esse mecanismo de condução de seiva, ele tem que ser muito eficiente, ele não pode deixar que ocorra essa passagem de ar no meio. Então ele tem que ser bem coeso para que não ocorra essa formação das bolhas de ar, tá? Para que não ocorra o interrompimento desse processo. O mecanismo de condução de seiva elaborada ou da seiva orgânica, ela acaba acontecendo da seguinte forma. Ela é formada nas células do parênquima clorofilano, né? Vai ocorrer a fotossíntese lá na folha. E ela acaba sendo distribuída por todo o corpo do vegetal através dos vasos do floema e do líber, que estão localizados próximo à casca do vegetal. Apesar da força da gravidade, né, porque como ela é produzida na parte superior das folhas, né, na hora que realiza a fotossíntese, esse transporte tem um fluxo de pressão das folhas em direção às raízes, conforme o modelo físico que foi colocado por Muck, que tá ali, eu coloquei no exemplozinho para você. Então essa diferença que ocorre de pressão faz com que todo aquele fluxo que ocorre da seiva elaborada, ele se distribua para o vegetal de uma maneira efetiva, tá? Então ali no modelo que foi proposto por Muck, existem a passagem de água, né, entre as células, em resposta a essa diferença de concentração que está no meio. É como assim, a grosso modo, se tu pegar a salada, tu lavou a salada, tu deixou na bacia, tu colocou sal lá para temperar ela. Se ela ficar muito tempo lá, o que acontece com aquela folha? Ela vai turgir. Por quê? Porque por diferença de pressão, o meio interno da folha está mais concentrado com água, o meio externo está mais concentrado com sal. Aquele sal vai passar para a água para equilibrar, para que ocorra um equilíbrio hidrostático, tá? Então, isso é a diferença de concentração entre os dois meios, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, no caso do floema, né, da seiva elaborada, a solução açucarada ela começa a subir pelo tubo, tá? Por pressão hidrostática, a solução vai sair em direção ao vegetal. Então o sistema ele tende a manter esse fluxo direcionado enquanto existir essa diferença de concentração, tá? Então se você tem em todas as partes do vegetal essa diferença de concentração, o fluxo vai ser sempre contínuo, porque ele vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então no vegetal essa diferença ela deve ser mantida, né? A diferença de concentração entre o açúcar, entre o órgão produtor, que são as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese, e o órgão consumidor, que é a raiz, onde vai ocorrer apenas a respiração do vegetal, tá? Mantendo esse gradiente de concentração entre as folhas e o resto do corpo vegetal. Vai ocorrer o fluxo sob pressão da seiva elaborada através do floema e através do xilema, tá? Existe assim, se a gente retirar um anel completo da casca, né, o que a gente chama de anel de Malpighi, que envolve todo o vegetal, se você tirar uma camada inteira em torno do vegetal, a gente interrompe a distribuição de seiva elaborada em direção à raiz, tá? Por quê? Os vasos liberianos, quem que está mais pertinho da casca? São os vasos que vão conduzir a seiva elaborada. Então, se você tira uma faixa dessa casca, desse meio, você vai interromper esse fluxo em direção à raiz. Porque aí, como os vasos liberianos são lesados, isso acaba levando à morte de raízes depois de um certo tempo, porque ela não está recebendo os nutrientes necessários. Ah, mas ela está puxando água e sais minerais. Tá, mas é aquela seiva bruta, ela não é a minha seiva elaborada. Então acaba ocorrendo a morte. Com a morte dessas raízes, não vai ocorrer absorção de água e sais minerais do solo. Consequentemente, vai ocorrer a morte do vegetal, porque as folhas não vão mais receber água. Elas vão ficar sem aquela distribuição de água porque a raiz morreu, tá? Então, a condução da seiva dos vegetais, ela é realizada através de vasos condutores, certo? A seiva bruta ou inorgânica é conduzida pelos vasos de xilema ou lenho
no sentido das raízes para as folhas. A seiva elaborada ou a seiva orgânica é conduzida dos vasos de floema ou líber das folhas para as raízes. Tudo por um processo de diferença de pressão, tá? A condução da seiva bruta está intimamente relacionada com o fenômeno de transpiração, ela depende do fenômeno de transpiração. Então, aquela abertura e fechamento dos estômatos causa essa diferença de pressão no meio que vai fazer com que a seiva bruta suba, que é a teoria de Dickson. E a condução da seiva elaborada ocorre um fluxo sob pressão, que é a teoria de Mucking, que acaba essa diferença de pressão de um meio mais concentrado, que está toda aquela seiva elaborada concentrada lá nas folhas, para um meio menos concentrado. Então ele acaba sendo repassado para todo o vegetal, tá? Então isso depende porque uma planta ela precisa de diversos fatores, tanto interno quanto externo, para crescer, para poder se desenvolver. E isso inclui se diferenciar e adquirir formas que originam uma variedade de células, tecidos e órgãos, tá? Eu deixei separado para a gente fazer uma aula só sobre os hormônios vegetais, que são os hormônios responsáveis pelo crescimento do vegetal, tá? Para acabar tendo uma compreensão melhor de vocês. Então, como exemplo, assim, fatores externos que vão atuar no crescimento do vegetal, nós temos a luz, que é a energia solar, dióxido de carbono, água e sais minerais, incluindo o nitrogênio atmosférico, que vai ser fixado por bactérias nitrificantes, né, ou bactérias fixadoras, temperatura, comprimento e gravidade, tá? Como fatores internos, eles são basicamente químicos, tá? Que são aqueles lá que são chamados de hormônios vegetais ou fito-hormônios, que são as substâncias que vão atuar sobre a divisão do crescimento da planta e a direção celular, certo? Tranquilo, pessoal? Então, na próxima aula a gente vê somente sobre hormônios de crescimento, como os hormônios vão atuar nesses vegetais. Fiquem bem, espero que tenham compreendido, tá, os procedimentos de transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Segue o conteúdo em anexo. Um forte beijo, um grande abraço e até a próxima aula.